Que essa parte do curso é isso, um mini curso de álgebra linear. Então, nós temos os espaços vetoriais. Os espaços vetoriais são a generalização do conjunto dos vetores flechinha, né? Então, você tem as flechinhas no plano, as flechinhas no espaço, uma da R2, outra da R3, então você tem Rn, né? Então você tem flechinhas, o espaço das flechinhas no plano. Aí a gente pode fazer a mesma coisa, as flechinhas no espaço. Aí depois a gente vê que isso aqui é R2, isso aqui pode ser pensado como R3. Daqui, claro, a gente pode pensar no Rn. O Rn aparece para a gente das mais variadas maneiras, né? Maneiras usuais dele aparecer. Primeiro é como Rn mesmo. Você tem N variáveis num problema, tem um sistema linear para resolver. Então você tem, vamos ver, x1, xn, né? Ele pode aparecer dessa forma aqui também, né? ANX, botar AN-1, xn-1, mais AN-2, xn-2, mais A1x mais A0. Então, se os seus objetos são polinômios, né? Quando você programa, isso fica muito claro, né? Porque você não vai escrever um polinômio assim, né? Se você for um cara legal, assim, por exemplo, se você está fazendo o programa, não sei se alguém olhou o programa do Teorema Fundamental da Álgebra, né? Que está lá no nosso site disponível para vocês, né? Então você pode entrar com o seu polinômio, mas na verdade você entra com os coeficientes. Então isso aqui, na verdade, é o A0, AN-1. Não tem nada de diferente entre esses objetos, inclusive eles se somam igualmente. Você poderia multiplicar polinômios de uma maneira que não tem naturalmente aqui, mas é uma coisa extra, né? Uma outra situação em que ele aparece para a gente também, né, é quando a gente faz o gráfico de uma função no computador, onde idealmente você tem aqui os pontos x entre A e B, os valores de f de x, mas no computador você tem aqui um monte de pixels. Na verdade, você nem se preocupa tanto com os pixels. Se quiser programar assim, bonito, sim, mas tipicamente você pega o intervalo AB, parte em N, escolhe um N meio de qualquer jeito, 100, 200, sei lá, a menos que você esteja fazendo alguma coisa mais séria, né, e marca aqui. Bom, não vou ter saco de fazer um para cada um, né, mas você marca, na verdade, como, em princípio, você tem o A, o B e o N, que é o quanto você vai dividir, então você tem N mais 1 pontos aqui, né, de, vamos dizer, AI igual a A mais IH, com H igual a B menos A sobre N, I de 0 até N. Então, isso aqui está guardado, né? E cada função que você coloca aqui é y0, y1 até yn, são os valores que realmente importam nessa história. Então, aqui apareceu o Rn de outra maneira. O que, de certa forma, prepara o espírito da gente para pensar que uma função ideal, assim, né, com todos os pontos f de a, b em R, é como se fosse um vetor com infinitas coordenadas. E também pode ser somada e tudo. Então,
Os polinômios deixam claro para a gente também que não custa nada pensar que esses caras podem estar em Cn em vez de Rn. Então tem, vamos dizer, a gente pode, das flechinhas a gente pode sair para o Rn, pensar o Rn como polinômios, como coisa assim, para o espaço das funções já B em R, ou de um conjunto X em R. Aí você olha aqui, bom, podia ser Cn, então também pode ser as funções de um conjunto nos complexos. Eventualmente isso pode ser relevante. Às vezes, vamos dizer, como a gente tem poucos exemplos ainda, nós estamos no primeiro período, então eu posso argumentar de uma maneira meio fantasiosa, mas com certeza, efetivamente, os complexos aparecem, né? Aparecem em problemas reais ou irreais, como na mecânica quântica. Quase que, vamos dizer, para ser um pouco herege, assim, quase que uma questão de fé, mas a física chegou na mecânica quântica e tem lá uma função de onda que descreve, que dá o estado, que não é nada, não é a posição, não é nada, mas é o que determina tudo, e ela, por motivos que eu não saberia explicar para vocês, mas acho que deve ser fascinante vocês estudarem física e aprenderem isso, porque essa função toma valores nos complexos. Então, tem várias... O que importa aqui é que o espaço vetorial é um conjunto em que você tem uma operação de adição. Bom, tem um corpo dos escalares, que é o conjunto, pode ser dos reais, dos complexos ou outra coisa, e uma multiplicação, e tem lá um conjunto de regras, 8, se eu não me engano, que essas coisas têm que satisfazer. Não é porque algum matemático célebre do passado passou 40 dias e 40 noites em jejum no alto do morro e Deus deu para ele essas regras, é porque isso foi, os exemplos foram surgindo, até que eu disse, não, o que unifica isso tudo é essa ideia aqui de espaço vetorial. Então temos os espaços vetoriais. Bom, os espaços vetoriais eventualmente têm... a álgebra linear estuda as transformações, se você tem E, é um espaço vetorial, F, outro espaço vetorial, transformações de um espaço vetorial em outro, que vão nos interessar nesse curso, no sentido de que, bom, pegamos o mais simples, né, são funções que têm essas propriedades, né, T de x mais y igual a T de x mais Ty, para todo x, y em E, e T de lambda x igual a lambda T de x para todo lambda pertencente a K, para todo x em E. Então, isso aqui é uma transformação linear. Elas aparecem para a gente, tipicamente, você tem um sistema linear, então, por trás do sistema linear tem essa transformação, que é dada até de uma maneira mais sintética pela multiplicação pela matriz do sistema. Qualquer coisa que eu faça que represente uma coisa que escapou a vocês agora ou em algum momento, a hora de finalmente fazer o gesto salvador de levantar o braço é agora. Então elas aparecem assim, de uma maneira natural, mas elas aparecem também de uma maneira muito natural, quando você pensa em funções, sob forma de derivada. Você tem a derivada, sem num primeiro momento nos preocuparmos com quem é o conjunto E e quem é o conjunto F, mas se você tem D de F é igual a F', então é verdade, né, que D de F mais G igual a dF mais DG, e D de uma constante vezes F é constante vezes a derivada de F. Então aparece também uma situação assim. E como a gente viu no caso lá da brincadeira de passar o anel, também
aparece às vezes uma matriz que não veio naturalmente de um sistema linear, mas também é uma transformação linear. Isso aqui eu não chamei atenção, mas a gente pode brincar de fazer a derivada aqui. Ó. Quer dizer, quando você fazer o desenho maior. Quer dizer, aqui você tem os pontos, né, digamos aqui o ponto, era XI? Não, era I, né? O ponto AI aqui, AI mais 1, AI menos 1, AI mais 2, AI menos 2, está aqui o YI, tudo. É natural aqui, quando você está olhando para isso, dizer, bom, a derivada aqui é assim, né? Quer dizer, você tem aqui YI mais 1 menos YI dividido por H, né? Esse tamanho daqui é sempre H. Vou botar aqui. Sobre H seria a derivada no ponto YI. Na verdade, aqui a gente claramente tem duas derivadas, né? Uma à direita e outra à esquerda, que são diferentes. Né? Aqui, se você botar a derivada à direita no ponto, vou chamar de AI, é isso aqui. Ou simplesmente botando assim, né? Vamos chamar essa função de f. E a derivada à esquerda, vê se vocês concordam comigo, né? Vai ser só fazer o YI menos YI menos 1 e dividir por H. Né? Aqui, claro que a gente vai ter um probleminha. É o seguinte, né? Quando a gente chegar aqui no AN, não tem derivada à direita. E quando a gente chegar aqui no A, não tem derivada à esquerda. Oi? Ué, porque a derivada é o quê? É f de... Ó, esse daqui é o meu x. Esse é um ponto x. Esse aqui é uma função. Você entendeu o começo? Eu peguei a função de discretizei. Então, isso aqui é a minha função, mas eu só tenho esses pontos. Então, aqui é o ponto x. Eu não posso pegar x mais h qualquer e fazer h tender a zero. Porque nessa minha função não existe. Né? Eu posso pegar o menor h, que é esse aqui. Então, eu faço f de x mais h, que é yi mais 1, menos f de x, que é yi, e divido por h, que é isso aqui. E pronto. Não posso passar o limite. Quer dizer, até posso, né? Mas se eu interpolar aqui assim, qualquer h que eu pegue para aqui vai dar a mesma coisa, porque eu estou nessa reta. Mas eu poderia ter feito à esquerda, né? Quer dizer, eu poderia ter pego o f de x menos f de x menos h, pensando no h positivo, dividido por h, e aí dava esse aqui. Tá? Eu estou comentando que nesse daqui eu não posso derivar à esquerda porque não tem ninguém, e nesse aqui não posso derivar à direita porque não tem ninguém. Então aqui é natural pensar o seguinte, né? Que embora eu tenha n mais 1 pontos aqui, a minha derivada só vai ter n valores. Então eu vou... o que eu vou fazer, né? A minha derivada, vamos pensar na derivada à direita. A derivada à direita vai ser de Rn mais 1 em Rn. Vai pegar o cara aqui que é y1, yn, y0, yn, né? E vai me levar esse cara num cara aqui, sei lá, vou chamar esse cara de Z, né? ZI.
Vou levar no Z0, Zn menos 1. Posso até chamar Z1, Zn, mas para me manter fiel, pensando que estou derivando. Claro que aqui sempre a derivada à direita no AI é igual a derivada à esquerda no I mais 1. Mas deixa assim. E a fórmula do ZI é isso aqui, ó. Como H está fixo, isso é linear. Tem até matriz. Se eu pegar aqui, ó, vou fazer o quê? Ó? Eu vou entrar com Y1, Y0, YN, e aí todo mundo vai estar dividido por H. Então, eu boto 1 sobre H aqui e boto menos 1. Aí vai dar Y1 menos Y0, 0 no resto aqui. Depois aqui eu vou ter menos 1, 0 no resto, 0 aqui. E assim vai, né? Eu vou ter aqui uma diagonalzinha de menos 1 e outra diagonalzinha de 1. Esse menos 1 está encostado aqui, esse 1 está encostado aqui, o resto é 0. Aqui é 0, aqui é 0. Essa é a matriz. Então, essa matriz aqui, se eu estiver brincando de derivada, né, com funções assim discretizadas, essa matriz agora, ela não veio exatamente de um sistema linear, mas eu posso até, eventualmente, né? Quer dizer, isso aqui vai me dar o meu Z0, Zn menos 1. E tem N menos 1 linhas aqui, N menos 1 não, N linhas aqui para N mais 1 colunas. Até resolver esse sistema, né, se eu dou esse Z0, N menos 1, quer dizer, eu dou uma função, eu estaria calculando a primitiva, função cuja derivada é essa. Então, até faz sentido resolver o sistema, mas ele tem esse outro significado. Vocês já viram o teorema fundamental do cálculo? Vida integral? Pô, teorema fundamental do cálculo. Pô, então, eu ia falar uma coisa tão linda aqui para vocês, mas eu não vou poder falar. Quando vocês aprenderem o teorema fundamental do cálculo, me lembra que eu boto aqui. Bom, então, é outra possível aparição, né, de transformação linear, matriz, tudo aqui. Não sem importância, porque no começo, assim, a gente começa a brincar com funções que têm fórmulas. Mas é claro que uma das grandes distrações, diversões da humanidade desde sempre é prever o futuro. Prever o futuro, entre outras coisas, pode ser, vamos dizer, modelado pensando assim, eu vou procurar a função do tempo que me descreve a evolução de algum fenômeno daqui para frente. Então, em geral, você está procurando funções que modelam coisas, você não tem a função, você está procurando a função. E, às vezes, você não pode esperar ter a função dada por uma fórmula, mas você pode tentar fazer alguma coisa assim que te diga os valores da função em pontos. E as leis da física, em geral, são formuladas em termos de derivadas integrais. Também, sempre vou contar para vocês esse segredo, hein? Vocês não estão aprendendo derivada para fazer o gráfico de função e calcular o problema da lata de leite condensado. Derivada é importante porque quando você modela as coisas, em geral, você modela em termos das taxas de variação, relações entre as taxas de variação, velocidade, aceleração, forças, coisas assim, e essas coisas são derivadas. Nós estamos, na verdade, eu acho, num momento de transição para uma matemática ligada à física de uma
para uma matemática, vamos dizer, que vai ter que dar conta da biologia, das ciências sociais e que talvez seja um pouquinho diferente dessa. Então, eu digo para vocês também, segredo, estudem bastante computação, probabilidade, estatística, porque isso vai ser importante. Bom, então, temos os espaços vetoriais e suas funções, transformações lineares. Tipicamente, nós vamos estar fixados em espaços de dimensão finita. Tipicamente, Rn, ou Cn, para nós assim. Bom, primeira coisa, posso dar como certo, vocês entenderam a coisa assim, de pegar um sistema linear, aí escrever como uma matriz, vezes um vetor igual a outro vetor, a operação básica de multiplicar matriz por vetor, está tranquila para todo mundo? Bom, então, é isso. Então, num primeiro momento, a gente pensa assim, temos o Rn tem a sua base canônica, Rn, base canônica, é N com EI igual a 0, 0, 1, 0, 0, e esse cara aqui está na posição I. Nada é melhor do que isso. Mas, às vezes, pode não ser assim. Talvez o primeiro exemplo em que não é exatamente tão bom assim é aquele probleminha de física do, botar a bolinha, do plano inclinado. Que, bom, nosso sistema de coordenadas no plano é assim, né? E aí você tem o plano inclinado, você tem a força da gravidade, a aceleração da gravidade aqui, mas acontece que esse cara aqui está assim, não deixa passar, então você tem uma força para cá, e aí talvez seja melhor pensar num sistema de coordenadas assim. Dizer, bom, essa parte daqui, então, tem essa parte, essa componente aqui, e essa daqui não vai mais fazer nada porque ela é neutralizada pela resistência aqui, e importa a outra. Bom, então, às vezes, acontece isso. Acontece com uma certa frequência. Então, a ideia é ampliar um pouco assim como no R2 a gente pode pensar em outros sistemas de coordenadas, em Rn, pensar em outros sistemas de coordenadas também. E, bom, uma questão natural, Rn tem uma base de n elementos, R2 tem uma base de 2 elementos, e está claro para a gente, você olha assim e diz, claro, 2 vetores assim vão sempre fazer uma base de R2, 3 vetores assim vão fazer uma base de R3, quer dizer, pelo menos das flechinhas, né? Será que em Rn vão ter que ser n vetores? E como é que é os n vetores assim em Rn? Não tem mais desenho? O que a gente faz? Então, temos que definir o que é estar assim. Então, tem... isso aqui, né? E pensa assim, vetores... talvez duas coisas, né? Ou conjuntos, né? Pensa assim, conjuntos... linearmente independentes, e geradores. Pensando em R3, é o seguinte, esses dois caras aqui são linearmente independentes. Um não é múltiplo do outro, só que eles não são suficientes para gerar o espaço todo. Já
esses 5 dedos assim são suficientes para gerar o R3 todo, só que eles não são linearmente independentes, quer dizer, tem gente demais aqui. Posso pegar qualquer um deles, nesse caso, e escrever como combinação linear dos outros. Então, os geradores, então, vamos dizer assim, nosso espaço é E, né? V pertence a E, conjuntos, vamos dizer assim, um conjunto ε1, εk. V pertence a A implica, existe T1, Tk, tais que V igual a T1, ε1, mais Tk, εk. Claramente aqui, né, a experiência no plano, no espaço, nos mostra que você pode ter um conjunto de geradores, mas não quer dizer que essa seja a única maneira de representar o vetor V como combinação linear desses caras. Tipicamente, se tem duas, tem infinitas. Quer dizer, se V... tem uma maneira muito simples de fazer isso, né? V igual a T1, ε1, mais Tk, εk, V igual a S1, ε1, mais SK, εk, faz o seguinte, ó, você multiplica esse daqui por R e esse daqui por 1 menos R. R mais 1 menos R é 1. Então, se faz RV mais 1 menos RV, vai dar R isso, mais 1 menos R isso. E aqui, quando dois caras forem diferentes, você vai ter uma infinidade de caras diferentes aqui. Bom, então, os geradores é simples a definição, né? Os linearmente independentes, é usual... por exemplo, eu penso assim, dizer, definição de LI seria, minha primeira definição é nenhum é a combinação linear dos demais. Isso me parece o que eu entendo. Essa é uma bela definição, mas ela nem sempre é a mais prática. Outra maneira seria dizer que T1 ε1 mais Tk εk igual a S1 ε1 mais SK εk implica T1 igual a S1, Tk igual a SK. Essa aqui, ela tem uma coisa muito legal, porque ela explicita o fato de que quando os caras são linearmente independentes, se você tiver V como combinação linear dos caras, os coeficientes são únicos. Você tem uma única representação, sempre pensando a base ordenada. E a ideia de base como uma chave para codificar o seu espaço como um RK aparece aqui. Né? Oi? Eu poderia pensar, em relação a um vetor qualquer, em Rn, se eu tivesse explode com o mesmo coeficiente, seria tipo coeficiente linear, angular, e aí relativo ao vetor. Aí eles teriam que ser sempre diferentes, qualquer epsilon, porque senão eles seriam linearmente dependentes. Peraí. Eu tenho um vetor qualquer. Sim, mas os épsilons estão fixados? Se os épsilons estão fixados, mas se eles forem iguais, aqui seriam os coeficientes angulares iguais, e aí não seriam lineares. O coeficiente angular tem um problema assim, que os épsilons não necessariamente, né, você, por exemplo, pode ter ε1 assim, ε2 assim, e aí a ideia de coeficiente angular aqui... Mas
Peraí, mas o que você está chamando de coeficiente angular? A variação do ângulo entre ele e um vetor qualquer e zero. Você tem um vetor x ali, passando ali. Tá, você está querendo definir o cara pelos ângulos com os épsilons. Se eles não forem iguais, se esses ângulos não forem iguais, eles são linearmente dependentes. Não forem iguais a quê? Imagina, se fosse R3, eu teria um vetor saindo assim. Se essas bases não fossem iguais, os ângulos... Que base? Eu estou com... Se os épsilons não tivessem o mesmo ângulo, eles seriam base. Se eu tentasse adicionar outro, ele teria que ter a mesma variação que eu... Não, eu não entendi. Vamos dizer, você pode botar bota dois vetores em R3, aí você tem um vetor assim, você tem um ângulo com esse e um ângulo com esse. Se você tem 3 vetores assim, no plano, no espaço, né? Você tem um quarto aqui, aí você tem um ângulo com esse, um ângulo com esse, um ângulo com esse. E aí? Não é que a ideia seja ruim, não está muito claro que ela vai resolver. Aqui, a gente está procurando assim, eu estou procurando explicitar que a ideia é escrever o vetor como soma, como combinação linear do vetor. Já você pegar os ângulos não te dão imediatamente como representar o vetor como soma. É uma maneira de representar também. Você dá o ângulo. Só que no plano já dá um certo trabalho, no espaço também. Em RN a gente não sabe mais o que é ângulo, né? Então, por isso que eu estou... não é que o que seja desprezível, mas eu estou procurando uma via assim, mais simplificada. Tem situações no plano que a gente usa coordenadas polares, tem um ângulo e a gente descreve pelo ângulo. No espaço também tem coordenadas esféricas, você dá 2 ângulos, um raio, e também representa o cara assim. Em RN também tem coisas assim. É um pouco herdado, talvez, da cartografia, de coisas assim. Tem situações em que isso é até a melhor maneira de representar. Mas aqui nós estamos... eu me sinto sempre assim... eu nem avisei vocês, né? Mas eu, como todo professor, estou aqui para emburrecer vocês, claro. Vocês repararam isso? Que a missão do professor é emburrecer seus alunos? Nunca repararam? É simples, ó. O professor tem diante dele um grupo de pessoas inteligentes, cada uma com uma história diferente, com uma maneira de pensar diferente, e tem lá ainda por cima um certo programa que ele se dispôs a passar. Então a maneira mais simples dele fazer isso, em vez de ficar dando conta de cada maneira de cada um pensar, é passar o rolo compressor em cima de todo mundo, deixar todo mundo burro para todo mundo pensar que nem ele. É o que o professor faz. E a missão do aluno, se quiser sobreviver, é não se deixar emburrecer. Ficar sempre alerta, pensando com a sua própria cabeça e tendo em mente que o professor está errado. Então, eu vou exercer esse papel de emburrecer. A sua ideia é uma ideia inteligente, só que eu não tenho como encaixar ela aqui no meu discurso desse momento. Então, autoritariamente, vou deixá-la de lado, mas ela é boa. Então, porque aqui eu estou investindo na ideia, né, de que em R2 eu usei com certo sucesso, né, um par de vetores para codificar cada vetor do plano como um par ordenado. Isso ajuda, às vezes, nas contas e tudo. Mesma coisa em R3. Em RN, não é claro, quer dizer, você já tem uma base, como conceber uma outra. Mas justamente esquecer que o Rn é Rn por um momento, pensar ele como um espaço vetorial por um momento, e pensar
a possibilidade de outras bases por um momento vai nos abrir possibilidade de, em certos momentos, dizer, olha, em vez de fazer os meus vetores como combinação dos vetores da base canônica, de repente, se eu pegar o vetor 1, 2, 3, 2, e o outro menos 1, 4, 5, 2, e o outro, sei lá, alguma outra coisa, no meu problema pode ser que seja melhor. Não é evidente, mas em algumas situações você olha para a matriz e descobre coisas assim. Às vezes você nem descobre quem são os caras, mas você descobre que em certas matrizes... Para dar um exemplo para vocês, assim, adiantando uma coisa interessante, é o seguinte, se você tiver uma matriz simétrica, né, tem a diagonal aqui, e aí tudo que tem do lado de cá tem igualzinho, aqui tem um espelho igualzinho assim, uma matriz simétrica, sempre tem, então isso dá uma transformação linear, né? Essa transformação linear é dada por uma matriz cheia de números. Sempre tem uma base ortonormal, tem um conjunto de vetores em Rn, 2 a 2 ortogonais, que você ainda pode supor unitários, tais que a matriz da transformação nessa base é assim. Isso se chama teorema espectral, um teorema importantíssimo. De certa forma, o Fourier encontrou o teorema espectral, se encontrou com o teorema espectral lá 200 anos atrás, outros se encontraram com o teorema espectral, ele apareceu na mecânica quântica, a eletrônica viveu disso, o processamento de sinais vive muito disso. Então, por exemplo, é uma situação em que, embora você tenha uma base canônica tão poderosa no Rn, você, abstraindo, você ainda pode pensar nisso aqui. Inclusive, nós vamos fazer esse teorema nesse curso. Curiosamente, o curso de álgebra linear 2 não faz. Não, o nosso faz, mas o da engenharia não faz. Bom, então voltando aqui à história, né? Eu estou procurando definir o que é outra base, então, o que é gerador está claro, o que é linearmente independente tem essa possibilidade, essa daqui, e tem uma terceira, que é a bonitinha, né? T1 epsilon mais TK epsilon k igual a zero implica T1 e TK todos iguais a zero. Essa daqui é a mais chiquezinha, mas as três são equivalentes. Então é legal a gente conhecer as três, saber que elas são equivalentes. Eu já demonstrei que são equivalentes, tem escrito no livro a demonstração também, acho. Eu nunca sei se eu fiz ou se eu deixei como exercício, mas acho que eu fiz. Ou nas boas casas do ramo você encontra também. Então, isso aqui vai nos dizer que se eu quiser definir o que é uma base para um espaço vetorial, eu tenho que dizer uma base é um conjunto de geradores e que também é linearmente independente. Bom, então essa é a ideia de base. E aí nós temos vamos dizer um teorema se tem base de elementos, então toda base de na verdade, esse teorema repousa no lema que eu costumo chamar de lema fundamental, que diz que se o 1, o n geram
e V1, VM são LI. Então, M menor ou igual a N. E podemos acrescentar aos V's N menos M dos U's, obtendo um conjunto que gera. Aqui não está muito claro na minha redação, né? Não são quaisquer N menos M dos U's, mas essa possibilidade existe. Em geral, o lema para aqui assim, mas isso aqui nos dá mais. Então, isso nos dá, como consequência, né, que se você tiver, se o espaço tem dimensão, esse número aqui, né, a dimensão do espaço, se o espaço tem dimensão n, então quaisquer n vetores Li geram espaço, e quaisquer n vetores que geram espaço são Li. Então, isso é super importante, porque não é nada óbvio no começo. Né? Então, isso aqui eu acho assim que são coisas que vocês deveriam saber demonstrar. Eu não fiz a prova ainda, mas pela minha estatística, meus números do passado, caiu em 100% das minhas provas passadas. E teve um índice de acerto pífio. Bom, então temos isso aqui, base, dimensão e tudo mais. O que mais nós temos de importante? Bom, então tendo base, nós temos uma coisa também que é legal a gente ter como abstração, é isso. Uma vez que a gente pensa o espaço sem a base, a gente pode pegar o espaço E, o espaço F, uma transformação linear, e aí pegar aqui uma base, U1, UN, uma base ordenada, aqui V1, VM, uma base aqui, e aí tem uma matriz da transformação associada a essas duas bases. Quer dizer, a gente expande o conceito de matriz da transformação linear. Pensa só, no começo, né, a gente tinha um sistema linear, do sistema linear a gente extraía a matriz, e a matriz produzia a transformação linear. Agora eu estou pensando o contrário, a gente tem a transformação linear, e fixadas as bases, a gente passa a ter a matriz. A ideia é o quê? É que se você tem... para conhecer a matriz, só precisa conhecer o seguinte. Ó. Primeiro que aqui você tem uma base, então você pode escrever, vou chamar aqui de alfa, aqui de beta. Você pode escrever um cara na base alfa, daqui, um caso aqui na base beta. Né? Digamos aqui que você tem x igual a x1 mais xn UN. De maneira única. Então, isso quer dizer que o x é igual a x1, xn, bota um alfazinho aqui, pelo menos provisoriamente, né? E aqui você tem um y igual a y1 v1 mais yn vn, e isso nos dá y igual ym vm, né? y1, ym na base beta. Então, a gente vai ter, para essa transformação, uma matriz A1, A1N, AM1, AMN, que vai multiplicar x1, xn, e vai nos dar
y1, yn. Não é difícil, né? Porque isso aqui vai ser o quê? Isso aqui é x1 vezes A11 AM1 mais xn A1n AMN. Ora, se eu aplicar T em x, eu vou ter x1 T de 1 mais xn T de n. Então, esse cara daqui tem que ser o T de 1 T de n. Escritos na base beta. Então, basta eu pegar, eu não vou explicitar isso, mas eu pego o T de 1, ele vai ser A11 V1 mais A21 V2 mais AM1 VM, e aqui está o cara. Então, qualquer transformação linear do espaço E no espaço F, se os dois são de dimensão finita, tem uma base aqui, ela tem uma matriz. E você tem uma bijeção entre o espaço das transformações lineares e o espaço das matrizes. E mais ainda, né, essa bijeção ela preserva as operações naturais de somar transformações lineares, multiplicar por escalares, mas ainda por cima, se você tiver outra transformação linear aqui, num G, né, S aqui, então a transformação linear composta ST, a matriz dela é o produto das matrizes. Na verdade, a gente define o produto das matrizes, pode ser uma maneira de pensar isso. Essa daqui aqui tem que ter uma outra base, né, W1, WP, uma coisa assim. Então, aqui tem uma matriz associada a essa base e essa base. E aí, se você quiser a matriz de ST de E em G associada a essa base e essa base, vai ser exatamente a matriz produto. Você bota a daqui para cá, vezes a daqui para cá, e você tem. Está claro na cabeça de todo mundo? Eu não queria parar para fazer essa conta, mas todo mundo tem que fazer ela um dia sozinho lá. Vocês devem ter tempo para fazer isso, porque quando eu era criança, assim, tal, todo mundo era religioso, todo mundo tinha que rezar, tinha que ter tempo para rezar. Agora que ninguém reza muito, então vocês podem, em vez disso, dedicar o tempo a aprender a multiplicação de matrizes, coisas assim. Bom, então isso é importante, porque isso prepara o caminho para a gente ter essa maneira de pensar, né? Você tem um problema, tipicamente, o seu problema, você ganhou esse problema, deixa eu pensar assim, você tem aqui o seu E, e ele é o Rn. O seu F, ele é o Rm. E aí você tem um problema que de alguma maneira é dado por uma transformação linear, você tem a sua matriz aqui. Sua transformação T, ela é dada por uma matriz. Então você ganhou, o seu vetor é uma N-upla, tem uma matriz que multiplica essa N-upla, produz outra N-upla. Mas, eventualmente, você pode dizer, não quero saber, esquece o Rn, esquece a matriz e pensa só isso, eu tenho T de E em F. E pensa, será que não tem aqui uma base de E, uma base de F, que torna uma matriz da minha transformação mais simples, mais adequada à resolução do problema? Essa é a ideia. Então, quando você pode ter isso, porque o problema torna isso óbvio. Por exemplo, se você tiver que fazer uma rotação, aqui você segue em R3, mas
tem, vou pensar a reta passando pela origem, né? Tem aqui uma reta passando pela origem, dada por um certo vetor aqui, U, e você tem que fazer a rotação em torno de U. Então, não sei se para você está na cara, mas para mim está na cara que eu tenho que botar um sistema de coordenadas que tem o U na terceira coordenada, e o plano perpendicular a U, eu tenho dois vetores ali, nesse plano, de preferência unitários e ortogonais, porque a rotação vai ser o quê? Todo mundo a terceira coordenada em relação a U vai ficar parada, e as duas primeiras vão ter uma rotação do plano. Então, eu sei fazer isso. Então, o meu problema me pede que eu abandone a base canônica de R3 e resolva dessa maneira. Em outras situações, não é tão claro assim, mas como eu falei, se a matriz for simétrica, eu que já sei o teorema espectral, eu olho e digo, opa, tem uma base ortonormal aqui que resolve o meu problema. Então, por algum motivo, pode realmente isso acontecer. O problema, aí surge um novo problema, que é o seguinte, digamos que você achou as bases adequadas. Então, você achou as bases adequadas. Sua matriz agora é uma outra matriz aqui, vamos chamar essa matriz aqui M, mas isso vai ser na base aqui o 1, o N, e usando a base V1, VM aqui. Não esqueçamos, né, que cada um desses caras tem coordenadas aqui, quer dizer, esse cara aqui, ele tem coordenadas, esse cara daqui, vamos pensar assim, o I aqui, ele tem suas coordenadas, que são U1I até o NI. E esses aqui também, se você pegar o VJ aqui, ele tem suas coordenadas que são V1J até VMJ. Eles são bichos concretos. Tudo bem. Agora, o problema que eu costumo sempre lembrar é que você, tudo bem, essa matriz aqui, essas bases aqui são legais, mas você quer receber um vetor em Rn que vem com as suas coordenadas x1, xn, quer dizer, você recebe um x1, xn. Ele não está escrito nessa base aqui, está escrito na base canônica. E no fim, você quer entregar um y1, ym, que também não está escrito nessa base, está escrito na base canônica. Então, você tem duas providências a tomar. A primeira é pegar o seu x1, xn e escrever nessa base. Aí sim, você pode multiplicar por essa matriz. E aí você obtém um cara que está escrito nessa base. Então, você tem que pegar o cara que você gerou escrito nessa base e transformar para a base canônica. Então, você tem um problema de mudar de base. Né? E mudar de base também é multiplicar por matriz. Está claro isso? Oi. Você pega da base canônica e leva para a base de UI até o N. Uhum. Aí depois você leva dessa base para a base de UI. É porque por alguma razão que aqui eu não explicitei, né, eu cheguei à conclusão que era melhor usar aqui essa base e aqui essa outra base. Então, essa matriz, o que ela faz? Ela pega um vetor, ela faz a transformação T, que originalmente era nas bases canônicas ela é dada por essa matriz aqui, digamos essa matriz A, essa A pega o cara escrito na base canônica e dá o A dele, o T dele escrito na base canônica aqui. Essa matriz M pega o cara escrito nessa base alfa aqui e entrega o T dele escrito nessa daqui. Então, você tem que mudar para essa para poder multiplicar, e depois que você multiplicou, você está com o cara escrito assim. Então, você tem que mudar
para de lá. Tá? Eu costumo fazer isso como... Pensando assim, né, você criou uma máquina aqui que multiplica por m. E essa máquina, ela aceita, né, entra aqui, vetores na base alfa igual a U1, o n. E ela cospe aqui, né, vamos dizer, vetor V, e aqui ela cospe o vetor T de V na base beta igual a V1 VM. Então você tem que colocar aqui uma máquina que recebe aqui um vetor na base canônica, vetor V na base canônica, e cospe o mesmo vetor V na base alfa. E aqui você tem que colocar uma que recebe esse vetor T de V, vetor qualquer, vetor W, na base beta, e cospe o vetor W na base canônica. E aí sim, você fecha a sua máquina. Se você puder, você não conta para ninguém o que tem aqui dentro e vende a sua máquina. Tá? Se multiplicar essas matrizes para fazer a máquina, vai dar direto da primeira para a última? Então, era uma transformação linear. Então, isso daqui, né, tem que ser o quê? Tem que entrar aqui o x e sair aqui o a de x. Só que essa daqui, ela recebe um cara, quer dizer, aqui o x é igual a x1, xn, e o a de x é igual a y1, yn. Isso aqui é multiplicado pela matriz A. Aqui tem a matriz M. Então, aqui a primeira coisa, né, vai receber esse vetor x e vai cuspir o mesmo vetor, só que vai dar as coordenadas dele na outra base. Aí você multiplica por essa matriz M, sai o cara, só que ele está na base beta. Então, a questão aqui é como é que você muda de uma base para outra. Eu posso já dizer assim, tem matrizes que fazem isso pelo seguinte, pelo que a gente acabou de ver, toda vez que você tem dois espaços vetoriais e uma transformação linear, tem uma matriz que pega o cara escrito nessa base e devolve o T dele escrito nessa base. Ora, você pode pegar o espaço Rn e o espaço Rn, são o mesmo espaço. Tem uma transformação linear aqui que é a identidade, que pega o vetor e transforma no mesmo vetor. Aqui você pode pegar a canônica e aqui alfa. Então vai entrar o vetor escrito na canônica e vai sair escrito na alfa. Então tem uma matriz que faz isso. Da mesma forma, aqui, né, você tem o Rm e o Rm. Você pega a identidade e aqui tem um cara que entra na beta e sai ele escrito na canônica de Rm. Aqui é uma transformação linear, base, tem uma matriz que faz isso. Então, no fim, você vai ter que ter uma coisa assim, né? A igual a M, e aí vai ter uma matriz
V, U. Eu vou botar aqui V menos 1. Aí vai ficar claro por quê. Porque o cara que escreve, esse cara daqui, vamos chamar essa matriz aqui de U. O cara que pega o cara na base beta e escreve na canônica, tipicamente, se eu tenho os vetores da base beta escritos na canônica, ele sai de graça. Porque, olha, quer dizer, aqui eu vou pegar, o cara vai ser, saiu algum cara aqui, W1, aí tem o, acho que eu vou fazer isso, posso apagar essa história? Ver se está claro para vocês o quadro geral, assim. Então, vou me ocupar só da questão da mudança de base. Digamos que eu tenho aqui a base beta igual a V1 VM, e aí eu tenho o vetor W igual a W1 V1 mais WM VM. Só que esses caras aqui, eu posso pensar assim, vou escrever o W Y1 YM na base canônica. Como as operações, quando eu introduzo as coordenadas, as operações se preservam, então se eu botar aqui o V1 na base canônica, que é o que eu tenho, né? Porque todas as minhas contas são feitas na base canônica. Então, no fim, eu tenho aqui o V11 até o VM1. E aqui eu tenho o V1M até o VMM. Então, minha matriz já está pronta. Está aqui, né? Se eu multiplicar, se eu pegar o meu W, né, que é W1, WM na base beta, pegar V11, VM1, V1M, VMM, multiplicar por W1, WM, isso aqui é igual a Y1, YM na canônica, isso aqui já é então, quando você tem uma base dada na base canônica e quer escrever um vetor que está nessa base, na base canônica, é só botar os vetores aqui nas colunas. Tá? Se fosse o contrário, se você tivesse esse daqui e quisesse esses, você tinha que inverter essa matriz. Porque esses vetores aqui são linearmente independentes, eles são uma base. Se eles são linearmente independentes, essa matriz corresponde a uma bijeção, ela tem uma inversa. Quando eu multiplicar pela inversa dos dois lados, eu tiro esses como função desse. Então, você tem que botar a inversa. Então, por isso que eu falei lá não é porque o meu problema era assim, né? Eu tenho a M, aí eu tenho que... bom, no meu caso era U de lá, né, e esses aqui são V. Né? Então, aqui eu tenho a matriz, digamos, a matriz V, que corresponde a esses caras. Depois que eu multiplicar por V, por M, é só pegar essa matriz V. Agora, da mesma forma, eu tenho a matriz N por N, que é a matriz dos U's. Mas eu tenho que inverter, porque eu vou receber um cara na canônica e eu tenho que botar os U's. Então, eu vou botar aqui a U menos 1, onde a U é o U1, o N1, o 1N, o NN.
Tá beleza? Então, mudar de base é isso. Tem pessoas que detestam transformações lineares, geometria e tal, então elas pensam tudo em termos de matrizes. Assim, eu acho que é bom a gente pensar das duas maneiras. Oi. Tem uma aula atrás sobre pensar no produto na integral de duas. Até agora eu não falei em produto escalar. Vou falar agora, talvez é um bom momento. Né? Uma vantagem poderosa para você ter uma base ortonormal, né? Em princípio ortogonal, mas pensando abstratamente, quando as contas não têm preço, porque passar da ortogonal para a ortonormal, a diferença é que a ortogonal os vetores não são unitários necessariamente. A ortonormal, os vetores são unitários. A vantagem é a seguinte, é que, obviamente, inverter uma matriz é uma coisa cara. Você tem que fazer muita conta. Né? Exercício, qual o número de multiplicações necessário para inverter uma matriz cheia lá pelo método de eliminação. Mas, quando a base, se essa base U fosse ortonormal, a inversa é transposta. É só fazer assim, ó, bota a diagonal aqui e faz isso. É muito simples. Posso... A revisão é rápida. Que horas são? Hã? Vai dar o quê? 4h20? A aula de revisão é a aula que os alunos não querem ir embora. Mas eu tenho que pegar minha filha na escola às 6. Porque olha só, o que é a inversa? Né? Imagina que você tem aqui a sua matriz U1, UN1, U1N, UNN. Agora imagina que esses caras são unitários e ortogonais. Quer dizer, a norma aqui, não estou repetindo a definição de produto escalar, tá? Tranquilo? Produto escalar, nós já falamos, né? Posso até voltar nele um pouquinho depois. Então, eles são unitários e ortogonais. Quer dizer, se eu fizer o produto escalar de quaisquer duas colunas aqui, dá 0. E se eu pegar a norma de qualquer coluna, dá 1. Então, é um truque, é só fazer a conta, assim, né? Quer dizer, você bota aqui U1, UN1, U1N, UNN e multiplica. Aí você pega, este cara é igual a esse. Então, dá 1, né? Porque cada entrada é o produto escalar, né? A entrada em J é o produto escalar da linha I pela coluna J. Todo mundo... Então, esse cara é igual a esse, aqui dá 1. Agora, as outras entradas com essa daqui, ele vai multiplicar escalarmente, essa coluna que está aqui, escalarmente as outras colunas, dá 0. Então, aqui, tudo 0. Depois você pega essa linha aqui para produzir a linha de cá. Aí, o produto escalar dela pela primeira, ela é a segunda coluna, pela primeira coluna dá 0. Na segunda dá 1, e as outras todas dão 0. E assim você vai. E se você fizer o contrário, se você pegar esse cara aqui e botar do lado de cá, aí não sei. Não é claro. Mas... poderia ser,
Poderia ser o teorema de alguém, vamos dizer, imagina, pode ser um cara genial que fez um monte de conta e descobriu que se esses caras são, vamos dizer, a soma dos quadrados de cada coluna dá 1, né? E o produto escalar de cada coluna por qualquer outra dá 0, então se você multiplicar a transposta do lado de cá, dá identidade. Isso provavelmente exige alguma coisa que me escapa, mas eu sei fazer baratinho, porque eu sei que quando eu tenho uma matriz n por n, ela corresponde a uma transformação linear de Rn em Rn, e se as colunas são linearmente independentes, então elas formam uma base de Rn. Então, as colunas serem linearmente independentes significa que a transformação linear é injetiva. Mas, como n vetores linearmente independentes em Rn também formam uma base, então a transformação é sobrejetiva, porque as colunas gerarem o espaço e a transformação ser sobrejetiva. Está claro isso? Não? É porque, olha só, a imagem da transformação é gerada pelas colunas da matriz. Então, na verdade, o espaço gerado pelas colunas da matriz é a imagem. Por exemplo, você tem aqui a transformação de R2 em R3. Aí você tem esse vetor, um vai aqui, outro vai aqui, eles geram um certo plano aqui, que é gerado por esses dois. No caso, eles são linearmente independentes. Então, se eu olhar a transformação desse plano, ela é injetiva, porque esses dois caras são independentes. Se eles não fossem independentes, ela não seria injetiva. Agora, ela não tem a menor chance de ser sobrejetiva, porque eu só vou conseguir gerar na imagem as combinações lineares das colunas. Então, colunas linearmente independentes, transformação injetiva. Colunas gerando o espaço, a transformação é sobrejetiva. Só que aqui a matriz é n por n, então eu tenho n vetores em Rn. Se eles são linearmente independentes, eles geram o espaço. E vice-versa, eles geram espaço, eles são linearmente independentes. Tá? Então, essa matriz aqui, essa matriz U, ela corresponde a uma objeção, ela tem inversa. Tem inversa U menos 1. Então, ó, acontece o seguinte, essa aqui é a transposta. Então, U transposta vezes U é igual a identidade. Repara, se isso fosse para qualquer matriz, se eu tivesse A, B igual a C, eu não posso multiplicar por B menos 1 dos dois lados, porque eu não sei se B menos 1 existe. Mas se B menos 1 existe, eu posso multiplicar. Então, eu vou ter U transposta U vezes U menos 1 é igual a I vezes U menos 1. Como é associativo, isso daqui vai dar U transposta identidade igual a U menos 1, mas isso aqui é igual, então a U transposta é a U menos 1. Tá? Ou, dito de uma maneira mais geral um pouco, né, quando a matriz é n por n, é um pouco mais do que isso, né? Se a matriz é n por n, se ela tiver uma inversa à esquerda, o que acontece? Ela vai ter que ser não só injetiva, como sobrejetiva. Lembrando a brincadeira assim, né, que quando você tem a função você tem a função aqui. Assim, ó, ela não é injetiva. Vamos supor que ela não é injetiva, mas ela é sobrejetiva.
Então, você pode fazer uma inversa no seguinte sentido. Você pega cada um daqui, pega esse daqui, ele pode escolher um dos dois. E os outros aqui vão nos que ele tem que ir. Então, se eu fizer a transformação verde e compuser com a branca, eu tenho identidade. Então, aqui, ó, você tem F, a branca, e a G, assim, se eu fizer F bola G, isso é igual a identidade aqui. Então, essa transformação F, que é sobrejetiva, mas não é injetiva, ela tem uma inversa à direita. E, vamos dizer, se eu olhar para G, né, a G é injetiva, mas não é sobrejetiva, ela tem uma inversa à esquerda. Se os dois conjuntos tivessem o mesmo número de elementos, finito, aí injetiva e sobrejetiva era a mesma coisa. É a mesma coisa em termos em álgebra linear em espaços de dimensão finita. Porque injetiva leva LI em LI. Sobrejetiva vai levar o gerador no gerador. Só que, vamos dizer, a base é LI gerador. Então, quando ele cai do lado de cá, se a dimensão é a mesma, se ele for LI, ele é gerador. E se ele for gerador, ele é LI. Então, isso vai significar que se tem inversa à direita ou à esquerda, se os espaços têm a mesma dimensão, então a inversa à direita ou à esquerda já é a inversa. Estou dizendo, vamos dizer, estou dizendo uma coisa assim, né? Quer dizer, se eu tenho... Estou com a mesma dimensão, né? A e B de Rn em Rn. Aí AB é igual a identidade. Então, a A tem uma inversa à direita. É como essa F aqui, que tem uma inversa à direita. Para isso, ela tem que ser sobrejetiva. Então, a A é sobrejetiva. Mas como ela é N por N, significa que os vetores coluna dela geram Rn. Como são só N, eles têm que ser linearmente independentes. Então, ela também é injetiva. Então, ela tem inversa. Da mesma forma, a B vai ser injetiva e vai ter inversa A, mas vai ter que ser sobrejetiva. Então, qualquer uma das duas tem inversa. Então, se você multiplicar, você só sabe que é A vezes B e você não sabe que é B vezes A é identidade. Em geral, né, os espaços aqui não precisam nem ter a mesma dimensão, para isso fazer sentido. Essa aqui pode levar de Rn em Rm e essa aqui de Rm em Rn dá certo. Então, só que aqui existem, por essa equação, existem A e B menos 1. Então, você faz A vezes B menos 1 igual a B menos 1. E aí, você tem que A é igual a B menos 1. E como A é igual a B menos 1, então você pode fazer B vezes A igual a identidade, que não era óbvio. Então, era o nosso caso aqui, a gente multiplicava do lado de cá e dava identidade. Mas como é N por N, então se multiplicar do lado de cá também vai dar identidade. Então, a gente ganhou, em algum lugar eu devo ter posto esse exercício, que talvez seja um exercício bom de tentar fazer sem essa coisa. Imagina que você tem aqui, né, uma matriz, sei lá, que você tem aqui o 1, o 2, V1, V2. E você sabe que o 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado igual a 1, que é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. São unitários. E que o 1, V1 mais o 2, V2 é igual a 1, igual a 0. São ortogonais. Então, se você multiplicar
A esquerda vai dar identidade, pegar transposta e multiplicar a esquerda, vai dar trivialmente. Mas imagina que você faça isso, né? O 1, o 2, V1, V2 vezes o 1, o 2, V1, V2. Também deve dar. Então, deve ser verdade, primeiro, que o 1 ao quadrado mais V1 ao quadrado é igual a 1, e o 2 ao quadrado mais V2 ao quadrado também deve ser igual a 1, e que o 1, o 2 mais V1, V2 deve ser igual a 0. Vamos dizer, o desafio seria, esquece isso aqui, e prova se, então, minha impressão é que algebricamente só vai dar trabalho. Bom, se você botar N, então, deve dar mais trabalho, mas com o que a gente sabe de álgebra linear, é trivial essa altura. Bom, quanto tempo temos ainda? 35? Então, isso já mostra a importância das bases ortogonais. Isso aqui sai, vamos dizer, está ligado à mesma ideia do truque de Fourier. A coisa básica. Tá bom? Todo mundo deu aqui? A coisa básica é o produto escalar x igual a x1, xn, y igual a y1, yn. Então, a gente define o produto escalar de x por y igual a x1, y1, mais xn, yn. Eu não vou incluir nessa revisão o fato de que existem outros produtos escalares que, vamos dizer, que a gente pode definir em Rn ou em outros espaços, inclusive, vamos dizer, motivados por problemas de verdade. Vamos ficar só nesse aqui. Primeira coisa básica, assim, Fourier. Se E1, En são tais que EI escalar EJ igual a 0 se I diferente de J, e 1 se I igual a J, e x igual a x1 é 1 mais xn é n, então xi igual a x escalar é I. Aqui é uma coisa, vamos dizer, basicamente um truque, né? Você faz x escalar é I, substitui isso aqui no lugar de x, usa as propriedades do produto escalar e sai isso. No truque do Fourier, na verdade, essa hipótese aqui não estava. Então, tem que dividir pelo produto escalar de EI por EI. Se você omitir isso aqui, então, xi é igual a x escalar EI dividido por EI escalar EI. Então, isso significa, entre outras coisas, o seguinte, e foi nesse contexto que o Fourier encontrou esse negócio, né? Quando você tem uma base nova e você quer escrever um vetor naquela base, você tem que resolver um sistema linear. Sistema linear n por n, e n pode ser grande. No caso do Fourier, n era tão grande que era infinito.
Porque como eu já falei para vocês, o Fourier encontrou isso no contexto de resolver um problema de propagação de calor, e ele escreveu as funções, e no tempo do Fourier, uma função era dada por uma série de potências. É como se fosse um polinômio infinito. Então tinha infinitas coordenadas, e ele tinha que achar as infinitas coordenadas numa outra base, que era a base de senos e cossenos. E pelo que eu me lembro de ter lido, ele fez como se fosse um sistema linear, resolveu lá na marra, não sei como, e depois ele viu que podia fazer isso. Só que não era RN, não tinha produto escalar, entendeu o porquê 250 anos depois do Fourier nascer, estou falando nele, não era assim, não tinha isso, produto escalar, RN, não tinha nada disso, era um espaço de funções, não existia produto escalar, alguém já tinha feito isso talvez sem perceber e tal, aí ele fez, e foi tão legal que é um dos pilares, né, de construir a teoria de espaços vetoriais, de construir produto escalar. Bom, isso é uma coisa. A ideia geométrica mais importante do produto escalar é lembrar que no contexto das flechinhas, você tem o V aqui, você tem o U aqui, e o produto escalar está ligado à projeção. Então, para projetar o V aqui, o que você tem que fazer? Vamos ver se geometricamente, seria o seguinte, se pegar o unitário aqui dessa direção, N, quem é N? N é igual a 1 sobre norma de U vezes U. Eu não estou fazendo as contas, mas norma de U é igual a U escalar U elevado a 1/2. Então, se você fizer 1 sobre norma de U, 1 sobre norma de U, isso aqui é a norma de N ao quadrado, então isso aqui vai dar 1 sobre norma de U ao quadrado, U, isso corta e é 1. O N é unitário mesmo. Bom, aí você olha para cá e diz, bom, esse cara daqui cor de rosa, em homenagem à minha filha, hoje estou pensando nela, porque outro dia ela me disse, minha filha tem 8 anos, aí ela falando do futuro me disse assim, não, porque mulher ganha menos. Eu disse, meu Deus. Aí, eu hoje comprei para ela um livro de histórias para meninas rebeldes, de grandes mulheres que fizeram coisas importantes. Mas ela gosta de cor-de-rosa. Não há mal nenhum nisso. Né? Então, aqui você tem o vetor cor-de-rosa, que é o que você quer obter. O vetor cor-de-rosa é o quê? O tamanho dele é o tamanho desse vezes o cosseno de θ, que vai ser obtido fazendo o produto escalar de V por N. Aí dá o número pelo qual tem que multiplicar N. Né? Então, esse vetor cor-de-rosa, vamos chamar ele de alguma coisa aqui, de V barra, que é a projeção aqui. Eu tenho que fazer o quê? O V barra tem que ser o quê? Eu tenho que fazer o V escalar N vezes N. Está claro para todo mundo, geometricamente? Porque V escalar N deve ser o quê? Tamanho de V vezes o tamanho de N vezes o cosseno de θ. Como N é unitário, vai dar o tamanho de V vezes o cosseno de θ. Aí dá o cara que, se eu multiplicar por N, vai dar isso aqui. N é um vetorzinho, né? Isso aqui é um número. O N é um vetor. Não tem flechinha em cima, mas está desenhada a flechinha aqui. Então tem um número que eu multiplico por N que dá o V barra.
Quem é esse número? Como esse é unitário, corresponde a esse tamanho. Quem é esse tamanho? Esse tamanho vezes o cosseno de θ. Que é o produto escalar de V por N. Inclusive, mesmo com o sinal, né? Porque se o V tivesse para cá, esse número seria negativo, mas apareceria isso aqui. Então, isso aqui não tem conversa, tem que saber. Se não entender isso, fudeu, não vai saber nada, vai perder boa parte da matemática que vai acontecer na sua vida. É simples, mas tem que saber. Eventualmente, vamos dizer, como você tem 1 sobre norma de U, você pode botar U aqui, 1 sobre norma de U, isso também vai dar, né? Como você não vai fazer a conta com N, vai fazer com U, vai ser V escalar U sobre U escalar U, U. O tem que saber não é tem que saber essa fórmula, tem que entender essa história aqui. A figura está muito bem, tá, mas nós estamos em Rn, essa figura não existe. Mas ela estará justificada se a gente pegando esse cara daqui, que é o V menos V barra, V branco menos V barra, esse cara aqui, sei lá como é que ele vai chamar, vamos chamar de Vtil. Vtil é igual a V menos o V barra. O Vtil tem que ser perpendicular a isso aqui, ao U, ao N, a quem for, né? Tanto faz, V barra, U, N, são todos da mesma família. Até o V barra talvez não seja a melhor escolha, porque ele poderia ser 0, né? O U aqui eu estou supondo que não é 0, o N não é 0, tá? Então, a gente teria que mostrar que o Vtil escalar U, por exemplo, é igual a 0. Isso é uma conta que você faz e dá. Porque, de certa forma, eu disse, não tem figura, mas não é bem assim, porque quando você pega o Rn e bota o produto escalar, e ele é o espaço vetorial, bota o produto escalar, quando você pega dois vetores, você está no subespaço de Rn, que tem dimensão 2. E ali tem o produto escalar, tem dimensão 2, é o plano. Essencialmente é o plano. Então, a figura é como se você dissesse, estou em Rn, mas ali tem um plano. Então, posso fazer o desenho no plano e fazer tudo como no plano. Embora não necessariamente o produto escalar que você está usando seja o produto escalar geométrico do plano. Quer dizer, é o plano, mas mais ou menos, vamos dizer, porque o produto escalar só tem que ter as propriedades de produto escalar, nem precisa ser aquele x1, y1, não sei o que lá e tal. Estou fazendo as contas todas aqui, não botei coordenada nenhuma aqui. Bom, e a partir daí, você também pode ter um subespaço e projetar um cara no subespaço. Para isso, basta que o seu subespaço tenha uma base ortogonal. Acho que eu não vou explicar, não. Tem um videozinho que eu estou lá sentado numa almofada. É aquilo que vocês têm que ver. Fiquei lá sentado na almofada. Então vejam aquele vídeo, mas isso aqui você tem que saber aquilo que está ali também. Vou escalar, paraná. Tem o teorema do núcleo da imagem, né? O teorema do núcleo da imagem. O teorema do núcleo da imagem é para dar a figura seguinte, né? Em princípio, você pensa uma transformação linear assim, né? Você fez isso aqui e virou isso aqui. Significa que essa base aqui virou
esta base aqui. Essa é a figura da transformação linear. Mas pode ser que a sua transformação linear não seja objetiva. Então, tenha caras da base que morreram pelo caminho. Então, a figura pode não ser exatamente essa. Então, o que acontece quando você tem aqui uma transformação T de E em F, aí você tem a imagem de T, que é igual a T de E, são os caras aqui que você tem, que não precisa ser o F, e você tem o núcleo de T, que é igual a T menos 1 de zero, são os caras que vão em zero. O fato de não ser sobrejetiva não muda muito essa figura. Essa figura aqui tem caras aqui que estão fora da imagem. Mas ter o núcleo muda de alguma maneira. Né? Então, a ideia básica é assim, né? Você tem aqui o E, tem aqui o F. Aí, você tem a imagem aqui. Temos aqui a T. Só que tem o núcleo, se ela fosse injetiva, o núcleo era só o zero. Mas como ela eventualmente não é injetiva, você tem o núcleo, que é um cara assim. A primeira coisa importante é pensar da seguinte maneira. Você tem um cara aqui, X, e ele vai num certo Y aqui. Então, se você pegar um paralelo ao núcleo aqui, quer dizer, X mais, deixa eu chamar isso aqui de N, mais N, qualquer cara que você pegue aqui, ó, pega aqui um X1. O X1, como os caras aqui são X mais os caras de cá, esse cara daqui tem que ser um certo N1. E ele vai em zero. Como o X1 é o X mais N1, o T de X1 é o T de X, que é o Y, mais o T de N1, que é zero. Então, todo mundo aqui, Y é igual a T de X, que é igual a T de X1. Então, você tem o fatiamento do seu espaço por paralelos ao núcleo. Todo mundo aqui, cada linha dessa vai num ponto. A ideia, né, é o quê? É que você pegou esse espaço aqui, vamos dizer que ele tem dimensão N, e comprimiu numa coisa de dimensão menor. Esse aqui teria, sei lá, uma dimensão... vamos botar assim, dimensão L, sei lá. Esse cara daqui tem dimensão K. A ideia é que você pegou uma coisa de dimensão N, comprimiu, né, perdeu K dimensões para ficar com dimensão L. Então é natural pensar que L é N menos K. E é de fato o que ocorre. Se você, pelo teorema que a gente tem, o teorema do núcleo da imagem, o N tem uma base N1, vou fazer amarelo, né? N1 até NK forma uma base de N. Aí você pode pegar mais epsilon 1, vou pegar assim, epsilon K mais 1 até epsilon N e completar essa base. Você tem K vetores linearmente independentes em Rn.
Então você pode aumentar eles até ficar com a base de Rn. Nosso lema fundamental diz isso. Né? Você pode, inclusive, pegar a base canônica de Rn, tirar n menos k vetores da base canônica cuidadosamente escolhidos, acrescentar a esses n daqui, você tem uma base de Rn. Esses caras, então, eles vão formar um certo espaço aqui assim, ó. Certo espaço aqui G. Né? Esses caras aqui, então vão ser uma base de G. Posso fazer assim, eu primeiro acho esses caras para completar o E, completar a base de E, digo, não, então esses caras são linearmente independentes, eles geram um espaço G, eles são a base de G. E agora a ideia, né, é que esse G corta transversalmente o N e cada linha branca dessa daqui encontra o G num ponto só. E o G é mandado bijetivamente na imagem de T. E como é bijetivamente, a dimensão da imagem de T tem que ser igual à dimensão do G. Quer dizer, se eu provar que o G é mandado bijetivamente na imagem, eles têm a mesma dimensão. Como a dimensão de G mais a dimensão do núcleo é a dimensão do E, então esse cara daqui, a dimensão dele mais a dimensão do núcleo é a dimensão do E. Ocasionalmente, só para ganhar tempo, eu poderia ter escolhido, se eu tenho um produto escalar, eu poderia ter escolhido para G esse cara daqui, que é o ortogonal ao N. Teria que parar para demonstrar isso, mas o ortogonal ao N, junto com o N, né, uma base do ortogonal do N mais uma base do N formam uma base do E. Então, ele serviria. Então, eu só tenho que mostrar isso. Né? Eu tenho que mostrar, primeiro, que todo Y daqui tem um cara do G que vai nele. E que dois caras do G não podem ir no mesmo Y. Vou só falar. A ideia é a seguinte, ó, o Y está aqui. Então, passei o G bem no X, hein? Mas, bom, o X aqui. Então, imagina que tem um X aqui, digamos, não esse X aqui, mas vou pegar um outro X aqui que não está no G, né? Vou pegar um X aqui e o X vai no Y. Esse X aqui, ele se escreve nessa base. Quando ele se escreve nessa base, ele se escreve como uma soma de um elemento de N mais um elemento de G. Então, esse X aqui é um elemento de G mais um elemento de N. Vou apagar aqui esses caras todos aqui. X, ó, ele vai ser, aqui tem um X barra em G e um N aqui. Esse X barra, vamos fazer ele na cor certa. Tá? Então significa o quê? Eu tenho um Y, ele tem um X. Mas esse X tem um X barra aqui que também vai no Y. Então a transformação, todo Y daqui tem um cara aqui que vai nele. Segunda coisa, se eu pegar agora aqui um X, duas barras, e tiver o X duas barras e o X barra levados no mesmo cara, a diferença entre eles vai em zero. Estou agora mostrando que é injetiva. Quer dizer, se esses dois forem no mesmo, a diferença entre eles vai em zero. Então a diferença entre eles teria que estar no N. Só que a diferença entre eles é uma combinação linear desses daqui. E nenhum elemento de N pode ser combinação linear desses daqui. Então, também não pode ocorrer isso. Então, de G
na imagem, a transformação é objetiva. Então, isso mostra que, quer dizer, aqui a gente tem a dimensão de n mais a dimensão de g igual à dimensão de E, e, por outro lado, a gente tem que a dimensão de g é igual à dimensão da imagem. Então, a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é a dimensão de E. Por outro lado, aqui a gente tem que a dimensão do ortogonal ao núcleo é a dimensão de E menos a dimensão do núcleo. Não provei isso, mas... Quer dizer, provei, talvez em sala, numa outra aula, mas... Então, a soma dessas dimensões. Então, a dimensão do ortogonal também é igual à dimensão do L. O que dá um teorema matricial. Vê se vocês entenderam. Aí, se querem que explique algum detalhe. Para sair de cena, assim. Aqui está sendo palhaçada que não está filmando. Né? Oi? A base de N e de G formam a base do N. Eu construí assim, né? Eu peguei o N e disse, bom, ele tem uma base. Se ele for o espaço todo, acabou, não tem mais graça nenhuma. Mas se ele não for, eu posso completar a base até uma base do E todo. Aí, com essa parte aqui, eu digo, isso aqui são vetores linearmente independentes. Eles geram um espaço G, então eles são a base de um certo G. E isso, o fato disso aqui, os dois juntos serem uma base, faz com que qualquer X aqui seja uma soma de um daqui com um daqui, de maneira única. E aí, usando isso, eu mostro que a transformação T leva G bijetivamente na imagem. Então, a dimensão desse é igual à dimensão desse. Como a dimensão desse mais a dimensão do núcleo é a dimensão de E, então a dimensão do núcleo mais a da imagem é a de E. Ocasionalmente, eu podia ter usado para G o ortogonal. Então, eu tenho que a dimensão do ortogonal é igual à dimensão da imagem. Ortogonal núcleo. Tá? O que faz uma consequência, outra coisa meio surpreendente em termos de matrizes, né? Que é o seguinte, pega a matriz A1, A1N, AM1, AMN. A imagem é gerada pelas colunas. Então, imagem de T igual a espaço das colunas. Agora, o núcleo são os caras que são perpendiculares a todas as linhas. Né? Você bota o cara aqui, vai fazer escalar esse, tem que dar zero, escalar esse. Então, o núcleo é igual ao ortogonal ao espaço das linhas. Ora, o que a gente... E, consequentemente, como o ortogonal do ortogonal é o próprio, então, o núcleo ortogonal, outra maneira de dizer isso é dizer que o ortogonal ao núcleo é o espaço das linhas. Ora, eu acabei de demonstrar que a dimensão da imagem era igual à dimensão do ortogonal ao núcleo. Então, se você pegar as linhas, pegar a dimensão das linhas, repara que as linhas são um subespaço de Rn. Esse cara aqui, esse espaço das linhas, tem a mesma dimensão que o espaço das colunas. É uma outra versão do teorema do núcleo da imagem, versão matricial. Que pode ser obtida também escalonando e tal, fazendo umas contas, mas eu gosto mais dessa versão assim, mais geométrica. Ok?
Um minuto para alguém perguntar alguma coisa sobre determinantes. Tem como dar só uma revisão de produto vetorial? Ah, sim, o produto vetorial. Eu omiti o produto vetorial. O produto vetorial revisada. Você tem algum trecho especial da ópera que você gostaria de... Pô, a ópera toda. Que horas são? Hã? 5 e 1. Bom, vamos ver. Minha filha espera um pouco. O produto vetorial é assim, né? Você entendeu a história dos quaternions? I, J, K e tal, não sei o que e tal. Então você tem lá os caras I, J, K, né? IJ igual a JK, que é igual a KI, que é igual a IJK, que é igual a menos 1 e tal. E aí você escreve dois vetores, x1i mais y1j mais e1k, esse é igual a u, e x2i mais y2j mais e2k é igual a v. E aí você multiplica esses caras e você tem uma parte. Quando você multiplica, I com I, J com J e K com K deu menos 1. Então vai ter menos x1, y1, mais x2, y2, mais z2, z1. Não, x1, x2, desculpa. x1, x2, mais y1, y2, mais z1, z2, é uma parte que é escalar. E você vai ter, né, como J vezes, quer dizer, você vai ter aqui, que, aliás, aqui eu botei besteira, né? Aqui é I2 igual a J2 igual a K2, que é igual a menos 1. Aí você vai ter IJ igual a K, JK igual a I e KI igual a J. Então, fazendo a conta aqui, o que dá I é JK. Então, você vai ter Y1 Z2 menos Z1 Y2I, mais o que dá J é KI. Então, Z1 X2 menos X1 Z2 J, e o que dá K é IJ. Então, X1 Y2 menos Y1 X2, K. Essa parte aqui é o produto vetorial. Isso aqui, vamos dizer, é talvez assim, a verdadeira história do produto escalar. Né? Por que ele se chama produto escalar? Porque no caso do Fourier não apareceu nada óbvio que aquilo era um produto e tal, mas aqui realmente apareceu como um produto de quaternions e tem um produto escalar e um produto vetorial. Então, esse aqui a gente já tem uma interpretação geométrica, esse daqui a gente constrói uma interpretação geométrica. Primeiro, via determinante, você mostra que esse cara daqui é perpendicular tanto ao U como ao V. Tem que fazer uma... Você sabe o desenvolvimento do determinante por linha, por coluna, alguma coisa assim? A gente fez mais ou menos isso. Né? Então, se você fizer esse produto vetorial, ele é assim, ó. Se você fizer esse determinante, você vai ter isso. Então, então você vai ter I vezes esse cara daqui, mais J vezes menos esse determinante aqui assim, mais K vezes esse determinante aqui. Quando você botar aqui x, y, z no lugar de I, J, K e fizer o determinante, você vai ter o produto escalar desse cara pelo produto vetorial desses dois. E aí dá para ver que se você botar x1, y1, z1, você vai ter duas linhas repetidas, vai dar 0, x2, y2, z2, duas linhas repetidas, vai dar 0. Então esse cara é perpendicular a U e a V. E, além disso, a norma dele dá a área do paralelogramo formado por U e V. Tem aquela história geométrica toda, mas você pode fazer uma coisa também, vai lá no vídeo, está lá.
A norma do produto vetorial, se você pegar aqui U e V, fizer esse paralelogramo no espaço, a área dele é a norma do produto vetorial. Ele só vale para o bater Não, isso é uma coisa particular de R3. Rapidamente, assim, mais detalhes, tem aula que eu faço isso. Tem uma aula também que eu dei na álgebra linear, outro dia está também no YouTube, na lista de álgebra linear, que eu fiz determinante e produto escalar, produto vetorial, numa aula só, R3 também, pode olhar lá. A aula que tem isso, a nossa aula que tem isso, já tem o índice dela, eu acho. Não sei, espero que tenha. Não, ainda não. Já tem o índice? Então, tem o índice, aí você pode procurar o que você quer. Porque a aula filmada com o índice é legal, porque você vai lá do... Sem índice é brabo. Né?